Você já imaginou um homem judeu tentando unir a Bíblia com a filosofia grega séculos antes dos grandes teólogos cristãos surgirem? Muito antes de Agostinho, Orígenes ou Tomás de Aquino, existiu um pensador chamado Filon de Alexandria, um homem que viveu entre dois mundos, o judaísmo e a cultura grega. Ele não era cristão, nunca conheceu os apóstolos. Mesmo assim, suas ideias influenciaram profundamente a forma como muitos cristãos passaram a interpretar a Bíblia. Mas quem foi Filon? Por que ele é tão importante? E por que seu nome continua sendo estudado até hoje por teólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia? É isso que vamos descobrir agora. Alexandria era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Fundada após as conquistas de Alexandre, o Grande, tornou-se um centro gigantesco de cultura, filosofia e conhecimento. Foi nesse ambiente cosmopolita que Filon nasceu, provavelmente entre 20 a.C. e 10 a.C. Ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu profundamente influenciado pela cultura grega. Dominava a filosofia de Platão, conhecia o pensamento estoico e vivia em um contexto onde muitos judeus falavam mais grego do que hebraico. Filon tentou responder a uma grande pergunta: como harmonizar a revelação do Antigo Testamento com a filosofia grega? Para ele, não havia contradição entre Moisés e os filósofos gregos. Pelo contrário, Filon acreditava que a filosofia continha fragmentos da verdade divina revelada plenamente nas escrituras judaicas. Seu contexto histórico também foi marcado pela tensão entre judeus e romanos. Em certo momento, Filon chegou a liderar uma delegação judaica diante do imperador romano Calígula para defender os direitos dos judeus de Alexandria. Ele viveu exatamente no período em que Jesus e os apóstolos estavam surgindo no cenário da história. Filon escreveu dezenas de obras, principalmente comentários sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entre suas obras mais conhecidas estão sobre a criação, a vida de Moisés, questões e respostas sobre Gênesis, sobre os sonhos, sobre as leis alegóricas. Mas existe algo muito importante sobre sua forma de interpretar a Bíblia. Filon utilizava amplamente a interpretação alegórica, ou seja, ele acreditava que muitos textos bíblicos possuíam significados ocultos e espirituais além do sentido literal. Por exemplo, personagens podiam representar virtudes, lugares simbolizavam estados da alma, eventos históricos tinham sentidos filosóficos profundos. Essa abordagem foi fortemente influenciada pelo platonismo. Outro conceito central em Filon era o Logos. Para ele, o Logos era a razão divina, uma espécie de mediador entre Deus transcendente e o mundo material. Aqui encontramos um ponto extremamente importante. Quando o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo, o termo verbo traduz exatamente a palavra grega logos. Embora João utilize o conceito de forma completamente superior e cristológica, muitos estudiosos reconhecem que o ambiente intelectual do mundo helenista já estava familiarizado com essa linguagem por causa de pensadores como Filon. Filon não era cristão. Ele permaneceu dentro do judaísmo e jamais reconheceu Jesus como Messias. Ainda assim, vários elementos de seu pensamento influenciaram teólogos cristãos posteriores, especialmente a ideia do Logos, o uso da alegoria, a tentativa de unir fé e razão, o diálogo entre escritura e filosofia. Teólogos da Igreja Antiga, como Orígenes e Clemente de Alexandria, foram profundamente influenciados por métodos semelhantes aos de Filon. No entanto, sua abordagem também gerou controvérsias. Muitos estudiosos protestantes observam que o excesso de alegorização pode enfraquecer o sentido literal e histórico das Escrituras. A tradição reformada, especialmente após a Reforma Protestante, passou a enfatizar mais fortemente a interpretação histórico-gramatical da Bíblia, ou seja, o texto deve ser entendido primeiro dentro de seu contexto histórico, linguístico e literário,
antes de aplicações simbólicas. Nesse sentido, Filon é visto ao mesmo tempo como um pensador brilhante e como alguém cujo método interpretativo precisa ser usado com cautela. A maior contribuição de Filon talvez tenha sido abrir caminho para o diálogo entre fé bíblica e pensamento filosófico. Ele ajudou a criar uma ponte intelectual entre o mundo judaico e o mundo grego. Isso foi extremamente importante porque o cristianismo nasceu justamente em um ambiente helenizado. Quando os apóstolos começaram a pregar para o mundo gentílico, encontraram pessoas acostumadas com categorias filosóficas gregas. Nesse contexto, conceitos como logos, alma, razão, transcendência, virtude já faziam parte do universo intelectual da época. Filon não criou a teologia cristã, mas ajudou a moldar o ambiente intelectual onde ela se desenvolveria. Além disso, ele mostrou algo fundamental. A fé bíblica podia dialogar com a cultura sem abandonar completamente sua identidade. Mesmo após quase 2000 anos, Filon continua relevante. Ele nos lembra da importância de compreender o contexto histórico da Bíblia, o impacto da cultura sobre a interpretação, os perigos e benefícios do diálogo entre fé e filosofia. Vivemos em uma época em que muitos cristãos enfrentam perguntas difíceis vindas da ciência, filosofia e cultura contemporânea. Filon representa uma das primeiras grandes tentativas de responder intelectualmente aos desafios culturais sem abandonar completamente a fé. Ao mesmo tempo, sua história também serve de alerta. Quando a filosofia domina excessivamente a interpretação bíblica, existe o risco de distorcer o texto sagrado. Por isso, o equilíbrio é essencial. A razão é uma ferramenta importante, mas a Escritura deve permanecer como autoridade suprema. Filon de Alexandria foi um homem entre dois mundos, judeu por religião, grego por formação cultural, filósofo por vocação intelectual. Ele tentou harmonizar Moisés com Platão, Jerusalém com Atenas, revelação com filosofia. Embora não tenha sido cristão, suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento do pensamento cristão antigo. Seu legado permanece como um testemunho poderoso de uma pergunta que ainda ecoa hoje: como defender a verdade bíblica em meio às ideias do mundo? E talvez essa continue sendo uma das missões mais importantes da Igreja até os nossos dias. Até o próximo vídeo. Um abraço.